Olá, meu nome é Sheila Couto, eu sou neuropsicóloga e consultora em desenvolvimento humano e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre a presença dos eletrônicos na vida de crianças e adolescentes, principalmente no início, na fase infantil ainda, tá? E eu espero que essas reflexões sejam uma luz para vocês. Bom, então eu quero começar contando uma história real, que é a minha história. Eu tenho um filho de 11 anos, ele tem 11 anos hoje em dia, e essa vida dos eletrônicos começou cedo na vidinha dele, começou com 6 anos de idade. Ele ganhou um tablet e tinha um uso muito especial esse tablet, não podia deixar de ser, tinha que ser nesse momento mesmo. Era um tablet para ele se comunicar com o pai dele, que ia estar fora do país. E a partir daí, os eletrônicos entraram na vida dele. Antes disso, era televisão, ele via uma outra coisa, mas não tinha uma relação ativa. Então, tem crianças que já têm essa relação ativa muito mais cedo hoje em dia, a gente sabe. Mas eu acredito que a história dele serve dá para fazer algumas analogias e tirar algumas dicas daí. Bom, o mais importante é o seguinte, ele ganhou o tablet nessa idade, quase com 7 já, e, bom, o que eu vou fazer a partir daí? Porque quando ele ganhou esse tablet, ele não só aprendeu o que era o objetivo ali, que era a questão da comunicação, como descobriu todo um mundo de coisas possíveis de se fazer, todos os vídeos que ele já via, mas via no computador, ele não tinha um que era dele, Então, ele tinha muito mais acesso ao mundo da internet. Para minha sorte, tá? Eu moro no interior de Minas Gerais. Para minha sorte, pouco tempo depois, 6 meses depois, abriu na minha cidade uma escola de programação para crianças. E ele já tinha, o pessoal visitou a escolinha dele, ele chegou em casa me pedindo para matricular e tal, todo animado, mas eu já tinha pensado nesta possibilidade. E quando ele pediu, eu falei, ótimo, tá? Por quê, gente? Porque a internet, os eletrônicos, quando aquilo começou a fazer parte de uma maneira mais intensa do dia a dia dele, porque do meu já fazia, e eu pensei o seguinte, eu não posso tirar isso dele. Porque o mundo está caminhando nessa direção. Olha que isso já tem alguns anos. O mundo está caminhando nessa direção. Vai fazer mais parte ainda do mundo dele do que do meu, há mais tempo atrás. Agora faz parte do mundo de todo mundo. Mas vai fazer muito parte do mundo dele. E não só da forma como eu uso, como sei lá que usos vão inventar para as tecnologias. Então, que bom se ele já se familiarizar com isso. Mas de que forma essa familiarização pode acontecer de forma salubre, de forma saudável? Porque como mãe, como profissional, a gente sabe dos perigos, sabe dos riscos, vê dados, e aí o lado mãe fica, meu Deus, o que eu faço? Proíbo, não proíbo? A gente tem que ter muita calma nessa hora e ponderar. Então a minha ponderação vai fazer parte da vida dele. O segundo ponto foi como isso vai fazer parte. Então, tinha umas regrinhas, depois vou fazer um outro vídeo só com algumas regras aqui, dicas, tá? Vocês adaptam como acharem melhor. Mas tinha regras básicas de uso, de horário, principalmente regras de tempo e o momento certo para usar o tablet, para assistir vídeos, essa coisa toda. E quando ele pediu para entrar nesse curso de programação, eu falei, opa, muito bom, já era o que eu estava pensando. E por que eu pensei isso? Isso eu quero contar para vocês, Eu trabalho muito com educação empreendedora, com esse mundo empreendedor. E quando eu vi essa situação na minha casa, falei, ixi, será que pode viciar, pode não viciar? Eu fiz uma analogia com a seguinte situação. Eu gosto muito de chocolate, E quando eu era criança, eu era daquelas crianças que se abrisse a caixa, era capaz de comer a caixa inteira.
Hoje em dia eu continuo capaz disso, mas eu já me regulo, eu consigo comer 1, 2, né? Isso é muito mais tranquilo, foi um aprendizado. E a gente pode pegar esses gostos que as pessoas têm e viver esses gostos de várias formas. Porque outras pessoas que gostam muito de chocolate se transformaram não em chocolatras viciados, mas se transformaram, por exemplo, em donos de fábricas de chocolate. Você vai ao sul do país, você vê muitas histórias assim, adorava chocolate, sonhava com chocolate, pensava em chocolate, aí quis aprender a fazer chocolate, e aí fui vender chocolate, e hoje eu vivo de chocolate, eu sou uma fábrica de chocolate. O que eu quero dizer com isso? A gente pode estabelecer vários tipos de relação com o objeto que a gente curte. Pode ser uma relação de consumidor ou pode ser uma relação de produtor. E aí, quando eu matriculei o meu filho naquela escola de programação, eu pensei, eu vou dar para ele a chance de ser produtor. A possibilidade de estabelecer com esse objeto chamado tecnologia uma relação de produção, uma relação de produtor. Depois ele faz o que ele quiser com isso na vida dele. Mas eu vou educá-lo tecnologicamente. Como eu, pessoalmente, não sei fazer isso, eu pus numa escola apropriada para isso. Ele está nessa escola até hoje, eu não me arrependo em momento algum dessa escolha. Foi uma das coisas mais sensatas que eu fiz, sabe? Mais bacana. Então, é uma dica. Mas eu não consigo colocar, não tem isso na minha cidade. Tem alguns sites que têm aulas de programação gratuitas, tá? Depois eu posso fazer algum vídeo também falando. Tem o code.org, se não me engano, era esse até que ele usava no início, aonde você tem aulas programadas lá de acesso livre. Enfim, é uma forma de começar. Mas educar esse aspecto é importante, mais do que nunca nos dias de hoje. Hoje em dia, a programação é meio que o inglês foi há muito tempo atrás, né? Se falava, o inglês é a linguagem universal, linguagem mundial, inglês. Qual é a linguagem mundial agora? E que vai ser cada vez mais? É a linguagem das máquinas. Qual é a linguagem das máquinas? A programação. Então, quem souber sabe uma linguagem a mais. Aprender programação é aprender uma linguagem a mais, tá? Então, te abre as possibilidades dessa linguagem. Nesse tempo, você vai ter aqueles que vão abraçar isso de maneira vocacionada, porque curtem, querem lidar com isso, e aqueles que vão ter uma relação um pouco mais próxima, vão ter mais domínio sobre esse aspecto, mesmo não tendo que lidar com isso, ou não escolhendo lidar com isso de maneira profissional, direta, etc. Tá? Eles não serão meros usuários, meros consumidores. Eles têm a chance de produzir diretamente ou através daquilo de uma forma que nós, por exemplo, não temos ou não tivemos, né? Se a gente quiser, a gente tem que correr atrás disso de agora para frente. Então, é uma possibilidade a mais que a gente põe na vida dessas crianças. Como pessoa, mãe, que experimentou essa possibilidade, eu tenho a dizer que foi uma ótima escolha, tá? Então, agora, isso não me eximiu de exercer o lado mãe, de colocar regra, o horário, conversar muito sobre o tema. Outras vivências interessantes aí nesse assunto foi o seguinte: o meu filho, ele abraçou realmente aquilo de uma maneira assim, hoje eu vejo que ele provavelmente vai mexer com algo ligado a esse lado da tecnologia, ou vai ter isso muito presente na vida dele, porque ele gosta e se deu muito bem aí, enfim, ele se vira muito bem com essas tecnologias, ele programa, ele tem 11 anos, ele programa, enfim. E isso traz, nossa, coisas que legal, mas isso traz também muitos desafios, gente. O menino, se quiser, ele me dá uma aula. Outro dia ele virou para mim e mostrou uma tela, falou assim: mãe, você entende o que está escrito aqui? E era código. Eu falei, não. Aí, então você não vai entender o futuro. Falei, que bom que você está aí, né? Que você vai me explicar tudinho, faça-me o favor. E com isso eu quero dizer o seguinte: mães, pais, professores, aprendam e peçam que eles expliquem o que eles estão vendo, o que eles estão entendendo, o que eles estão compreendendo. A gente precisa conversar sobre o que acontece ali naquele mundo
online com esses meninos, tá? Por quê? Porque eu descobri uma coisa muito legal. Meu filho gostava, ainda gosta, de entrar nessas plataformas de jogo online, jogar joguinhos. E aí eu fui acompanhando, sempre de olho em tudo, vendo que cada bonequinho daquele é um jogador, é um player, é um menino que tá ali, uma menina que tá ali, um adulto. A gente não sabe quem tá ali, a gente só sabe que cada bonequinho daquele é um player. E aí eu fui observando, fui vendo que à medida que ele foi crescendo também, desenvolvendo, ele marcava com os colegas de se encontrar dentro do joguinho. Eu falei, gente, aquela coisa que falam que hoje em dia os meninos não brincam mais na rua. Opa, pera lá, eles brincam sim, só que a rua mudou de lugar. A rua tá dentro de casa, a rua tá ali, ó, na internet, a rua é online. Porque eu não deixo meu filho pra rua. Não tem como, mesmo morando no interior, já não tem essa prática mais, e se tiver, a gente vai ficar meio assim, será? Mas agora, ir para a rua da internet, ele vai. E é claro, a gente sempre acompanhando, sempre de olho e conversando. A rua tá dentro de casa, então você tem que conversar isso com seu filho. Falar assim, olha, quando você entra numa plataforma dessas, você jamais coloca o seu nome verdadeiro, você jamais, porque tem chat nessas plataformas, você não conversa com as pessoas e dá informações. E a analogia que eu fiz para ele entender foi, você tá vendo essa porta? Mostrei a porta que sai da casa, né? Porta da rua. Se eu abrir essa porta para um estranho, o que acontece? O estranho entra na minha casa. Não é assim? É. Esse estranho pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, não é? Eu não sei quem é um estranho. É, pode ser. Pois é, meu filho, a internet é porta da rua, tá? A internet é igual porta da rua. Então você tem que manter a chave muito bem posicionada, fechadinha e não deixar entrar, ok? Combinado? E aí o que significa isso? Não coloca seu nome, não fala tenho X, né? Tenho 8 anos, tenho 9 anos, tenho 10 anos, é criança. Você não sabe, a pessoa que está do outro lado pode ser criança, pode ser adulto, pode ser um monte de coisa. Então tenha aquela conversa na linguagem apropriada, dando as informações e orientando exatamente o que pode e o que não pode. E isso aí tem que ficar bem combinado, bem estabelecido entre vocês. Bom, outra coisa que eu fiz e achei muito bacana, recomendo também. Tem essas plataformas, né? Ele entra lá para jogar, certo? Eu entrei. Eu virei um player e entrei no mesmo servidor, entrei na mesma plataforma, entrei no mesmo joguinho e encontrei com meu filho lá dentro. E ele achou o máximo. Ele achou, foi muito divertido. Foi muito, muito, muito divertido. Foi tão divertido que depois a gente passou a repetir a experiência algumas vezes. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa coisa toda, ai que delícia ficar jogando joguinho. Mas eu amo muito meu filho, então eu quero saber o que está acontecendo e acompanho e faço questão. Ele está lá no joguinho, então eu vou lá ver o que está acontecendo. Me diverti bastante porque era com ele. Ele riu muito porque eu não sei fazer nada naquelas plataformas e fiz questão de ser assim mesmo, para ele rir bastante mesmo. Foi muito legal. Foi um momento muito bacana, marcou muito a nossa história. E ele ri muito quando ele se lembra e de vez em quando a gente repete, tá? Então é uma forma da gente acompanhar, da gente se divertir, da gente estar junto com eles nesse ambiente, nesse mundo, da gente criar história com eles através desses recursos também. Então, se a gente tem aquela história do dia legal que a gente passeou no parque, eu posso dizer que eu tenho a história legal do dia que eu entrei no servidor e a gente jogou junto lá e aconteceu um monte de coisa interessante, bacana, que a gente ri até hoje. Então, a gente cria essas conexões. Se esse mundo faz parte do mundo daquela criança, entra nesse mundo, vai junto, porque a gente tem que conhecer, a gente tem que monitorar, tem que acompanhar. Não tem como, tem que acompanhar. Então, o mundo dos eletrônicos existe. Não tem como você barrar a entrada desse mundo na vida de uma criança. Você vai regulando, pondo regras, essa coisa toda, mas vai entrar. Então entra junto, porque aí fica tudo muito mais tranquilo, tá? Começou a ver vídeo no YouTube,
quero saber que vídeo é esse, vamos ver junto, joga lá na TV, vamos ver na TV. E ver junto. Gente, eu dormia às vezes vendo um vídeo de 20 minutos, de tão interessada que aquele, né, que tão interessada no vídeo, ou tão interessante que o vídeo era, que eu ficava assim, ai, puf, que coisa. Mas assisti. Isso também vai criando uma coisa muito interessante, que é a confiança. Você tem que trabalhar essa confiança, que o seu filho, a sua filha tenha a confiança de mostrar para você, compartilhar. Você fala assim, o que você está vendo agora? O que você achou interessante nesse vídeo aí? Porque vai crescendo, vai ficando mais independente, né? Ah, eu gostei. E aí vai mostrar. Outro dia, recente agora, tem menos de um mês isso, meu filho me mandou no WhatsApp um vídeo, falou, mãe, assiste esse aqui, olha, achei interessante, é um vídeo que fala sobre anarcocapitalismo. Aí eu parei, falei, chamei ele, falei, como é que é? Sobre o que é o vídeo? Anarcocapitalismo. Você gostou? Nossa, eu achei legal. Eu assisti o vídeo inteiro, gente. 1 hora de vídeo. 1 hora de vídeo. Com... enfim, vou nem falar, né? Sobre o gráfico de joguinho e o menino lá falando sobre anarcocapitalismo, as ideias que o menino tinha sobre esse tal de anarcocapitalismo. E eu sei que eu assisti o vídeo inteiro com o meu filho do lado, que se interessou tanto que assistiu pela segunda vez. E depois daquilo, aquilo rendeu uma conversa, porque eu tive que ter aquela conversa com meu filho, né, para falar para ele o que eu achei interessante e o que eu não concordava no vídeo e o porquê. E coloquei todos os meus argumentos. E meu filho argumenta. E nós conversamos, nós debatemos sobre o assunto. Não podia deixar passar. Não podia deixar passar. Primeiro que eu achei interessantíssimo ele achar esse negócio interessante, chamar a atenção dele um tema desse. E aí você não pode deixar passar. E do mesma forma que um tema desse chama a atenção hoje, outro tema, às vezes é temas na área de ciências, galáxia, e aí você vai ver da mesma forma, você aprende junto, fica de olho junto, debate junto, argumenta, e todo mundo cresce, tá? Então me mostre esses vídeos, vamos ver juntos. Outra coisa que você pode fazer, eu fiz durante um tempo, eu adquiri um programa, tem uns programas de segurança, né, de monitoramento mesmo do equipamento da criança. Você instala no seu equipamento e no equipamento da criança. E aí você vê o que ela está assistindo, o que ela não está assistindo. Você tem como acompanhar isso durante um tempo. Durante um tempo eu fiz isso. Foi bom porque eu entendi as coisinhas que ele gosta, e que já eram as coisas que ele me contava. Então, opa, beleza, estamos bem. E você acompanha, monitora. E ele sabia que eu tinha esse programa, tá? Ele sabia. Olha, estou instalando e expliquei a questão da segurança. Enfim, a mesma história da porta da rua, porque do mesmo jeito que gente bate na porta, às vezes bate ali no eletrônico, tenta entrar. Então, juntos a gente se protege melhor. Então, essa é a conversa. Não é uma questão, eu falo sempre com ele, eu confio muito em você. Eu confio muito em você. Às vezes eu não confio nos outros, porque eu não sei quem está batendo na porta. Então, juntos a gente se protege melhor, ok? E aí as coisas caminham, tudo a gente conversa, não tem jeito. Você tem que conversar sobre segurança. Do mesmo jeito que você conversa sobre segurança, né, em outros níveis, hoje o tema da segurança digital você tem que trazer para dentro da sua casa, não tem como. É internet, é porta da rua, tá? E mostra para o seu filho, para sua filha, a sua vulnerabilidade também. Sabe, você não sabe tudo, você também está aprendendo, tem coisas que ele, às vezes, ou ela sabe melhor do que você e pode te ensinar, pode te mostrar como funciona, pode te apresentar também parte desse mundo, enquanto você vai mostrando outras coisas. E aí aquele tema que poderia ser um tema de conflito, preocupação, passa a ser um tema que faz parte do dia a dia da vida, do dia a dia da família. E aí todo mundo cresce junto, aprende junto, se protege junto também. Se surgir o tema dos vícios, está exagerando, está demais, você vai sentar e vai conversar sobre isso. A forma que eu fiz com meu filho foi falar essa história do chocolate. Falar assim, olha, o chocolate ali, eu sou capaz de comer uma caixa inteira, era assim que eu era,
tal, minha mãe, a vovó, foi lá, escondia chocolate. Né? Quando ele era menor eu usei essa linguagem. Depois o exemplo passou a ser o mesmo, mas né, não precisava falar nessa linguagem. Mas a coisa ficou marcada. Eu falei, olha, do mesmo jeito que eu tenho que me controlar com chocolate, você tem que se controlar com o eletrônico. E do mesmo jeito que eu tive que treinar, e a minha mãe me ajudou, eu vou te ajudar também a treinar isso. Então tem horas que a gente tem que saber resistir. A gente quer, mas a gente não deve. Então a gente tem que resistir. A gente tem que ser mais forte do que essas coisas. É porque elas são erradas, são feias? É porque você quer mandar em mim? Não. É porque nós temos que treinar essa força em nós. Nós temos que ser mais fortes do que as coisas. O dia que as coisas forem mais fortes do que a gente, elas mandam na gente. Aí acabou. Aí já era. Aí você fala assim, não quero que você mande em mim, mas o eletrônico manda. E aí? Então, se você quer mandar em você, você tem que mandar em você em todos os momentos. E mandar fazer a coisa certa, que é fazer aquilo que te faz bem. O eletrônico é bom? Se você usar bem, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Ele amplia, abre um monte de possibilidades. De trabalho, de lazer, de comunicação, de tudo. Olha que mundo fantástico. Mas vamos saber usar. Vamos fazer o seguinte, usá-lo de uma forma que nós dominamos esse mundo e não o contrário. Senão a gente muda quem manda em quem, aí não fica bom. Igual o chocolate. Eu adoro, mas se ele começar a mandar em mim, ele vai estragar minha saúde, eu vou ficar com a cara cheia de espinha, não vai me fazer bem. Então, ele pode me fazer muito bem, se eu tiver o controle. É assim que a gente, conversando de forma humana e mostrando esse lado humano que a gente tem, porque a gente pode não ser tão ligado assim nos eletrônicos, mas às vezes outras coisas são difíceis. Compartilhando isso, que a gente também tem nossas batalhas, a gente vai trazendo eles mais para perto, principalmente quando eles são adolescentes. Aí essa linguagem ela é muito necessária. Quando é pequenininho, você não precisa contar tanto essas coisas, mas quando é maior é bom, porque isso traz para perto, Estamos na mesma batalha. O seu objeto é um, o meu é outro, mas a batalha é a mesma. Então vamos junto que é melhor. Treina daí que eu treino daqui. Me ajuda aí com chocolate que eu te ajudo aqui com eletrônico. Bom, funcionou aqui em casa, chegou num ponto de equilíbrio. O desafio, gente, é permanente, tá? Porque eu tô falando de uma criança de 11 anos que se eu deixar correr solto também, vai lá e vai ficar o dia inteiro eletrônico. Mas com o diálogo eu consigo sempre trazer. Com o diálogo, com essas linguagens, com esses exemplos, com esses argumentos, eu consigo sempre trazer, porque é essa caminhada junto. Esse é o grande desafio. É o tempo todo, não tem uma hora que você pega e fala assim, agora ele já tem autonomia completa. O dia que sair de casa, aí vai ficar o dia inteiro lá longe da gente, né? Vai fazer do jeito que quiser, vai ter as experiências, mas vai guardar o aprendizado e vai chegar naquele ponto, por isso que me ensinou desse jeito, daquele jeito, tá? Aí as coisas vão fazendo sentido, mas a sua parte você fez. Então, acompanhe, converse muito, conte os seus porquês, tá? Argumente, não se assuste com o que eles trazem desse mundo, ajude a filtrar, ajude a pensar sobre as coisas, porque é uma porta aberta sim, são coisas que entram na sua casa. Use programas para monitorar, para regular conteúdo, se você vê que isso é importante, talvez cada vez mais seja, né? Use essas ferramentas, mas não descanse o seu monitoramento. Monitore, acompanhe, converse, dialogue, tá? E aí tudo caminha bem para todos. A tendência é caminhar bem. E estimule seu filho e sua filha a ter um uso produtivo da tecnologia, a fazer a tecnologia trabalhar para eles e não ser escravo dela, ok? Muito obrigada, bom trabalho.